Muito bem, meus amigos, agora nós iniciaremos o estudo, propriamente dito, dos princípios expressos da administração pública. Também pode pintar em questão de prova, princípios básicos da administração. E como a gente havia adiantado no finalzinho do bloco anterior, os princípios expressos são aqueles que se encontram arrolados no artigo 37 caput da Constituição Federal. Se você abrir aí essa Constituição, você vai ver que a previsão de que a administração pública, direta, indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, obedecerá, se o verbo utilizado, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E galera, pode parecer aqui muito manjado, mas o LIMP constitucional, esses 5 princípios, eles continuam caindo em provas. Então, existem questões de prova em que o examinador, o examinador já conhece, já sabe que a gente usa ali o LIMP como macete, como mnemônico para memorizar isso aqui, mas já sabendo disso, ele vai lá e troca eficiência por eficácia. Ele troca eficiência por efetividade. Ele troca, por exemplo, impessoalidade, por isonomia. E todas essas trocas a gente vai perceber com muita atenção diante de cada uma dessas questões e esses itens estarão errados. Beleza? Então, nós teremos aqui estes 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aqui é importante a gente ter muito claro quais são os entes públicos, quais são as situações que são alcançadas por esses princípios, que devem obediência a eles. Então venham aqui comigo para a gente ressaltar que todos estes princípios do LIMP constitucional, eles alcançam toda a administração pública. Seja a administração pública direta, seja a administração pública indireta. Então, quando a gente fala em administração pública direta, eu pego lá, por exemplo, uma licitação ou um ato administrativo praticado lá dentro do Ministério da Economia, praticado lá dentro da Receita Federal do Brasil. Opa, é administração direta? Então deve obediência a estes 5 princípios. Se eu pego, por exemplo, um ato praticado lá dentro do INSS, que é uma autarquia, faz parte aqui da administração direta, também aquele ato administrativo lá do INSS deve obediência a estes 5 princípios, porque eles alcançam realmente toda a administração pública, direta e indireta, alcança a administração pública de todos os entes federativos, ou entes políticos, ou seja, alcança a União, os estados, o DF, os municípios, tanto faz, todos devem obediência, nacionalmente a estes princípios. E nós vamos ver que estes princípios também alcançam todos os poderes. Não é só o executivo não, galera. O executivo deve sim obediência a esses poderes, mas também o legislativo, o judiciário, mesmo fora dos poderes, por exemplo, o Ministério Público, os tribunais de contas, todos devem obediência integral ao LIMP constitucional. Bacana? Olha só como isso aqui já tem questão de prova que a gente vai gabaritar com base nisso aqui. Então, o item diz lá que o princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta expressamente na Constituição. Está errado. Atualmente, após 1998, já consta sim, expressamente da Constituição. Esse item aqui está errado. Bacana? O que mais? São princípios que regem a administração pública, e aí vem a palavrinha importante para nós, expressos na Constituição Federal. Qualquer coisa diferente do LIMP, a gente já sabe que isso aqui está errado. Então a gente tem aqui a legalidade, maravilha, a indivisibilidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Casca de banana que a gente não vai cair aqui, porque o izinho aqui,
o examinador manteve, né, a sequência do limpe, mas a gente sabe que esse I não é de indivisibilidade, o I aqui é de impessoalidade. Bacana? Então, muita atenção, tá, com esse tipo de questão. Pode parecer fácil a questão agora aqui, durante a aula, mas lá no calor da prova, né, você ali preocupado com o horário, enfim, a cabeça, talvez a mente ainda não esteja fluindo tão bem, você bate o olho na questão e tende a marcar isso como correto. Então é a típica questão que exige atenção apenas nossa lá na hora da prova. Dito isso, pessoal, nós vamos aqui iniciar com o princípio da legalidade. E galera, quando eu falo em princípio da legalidade, nós temos que nos lembrar que o Brasil, ele é um Estado de direito. Tá legal? Ele é um Estado democrático de direito. Deixa de lado o democrático, vamos focar que é um Estado de direito. Significa que no Brasil vale a lei, tá? Nós vivemos no império da lei. A lei é quem manda, é quem diz o que pode e o que não pode. Agora, dentro da administração pública, nós temos aqui algumas particularidades quanto ao princípio da legalidade. Então vem aqui comigo na tela, para que a gente possa realmente desnudar, né, descortinar todos esses detalhes envolvendo a legalidade para a administração pública. Basicamente, quando a gente diz que a administração se sujeita, obedece ao princípio da legalidade, nós temos que a lei manda no que faz a administração pública. Significa que a administração pública, ela deve agir segundo a lei, ela deve agir segundo legem. E por que disso? Né? Por que se chegou a esse momento atual em que a lei é quem manda, né? Que vale o império da lei? Porque aqui dentro da administração pública, a lei, ela instrumentaliza o interesse público. Legal? A administração pública, ela existe para quê? Para buscar, né, o interesse público, buscar realmente trazer ali a melhoria, né, comodidade, conforto, né, o bem daquela sociedade, o bem daquela coletividade. Mas interesse público é algo muito difuso, não é verdade? É algo muito subjetivo. Para mim, interesse público pode ser realmente construir mais casas, né, investir ali em programas habitacionais. Para uma outra pessoa, o interesse público no momento é focar na saúde pública. Para outro, o interesse público é garantir a segurança pública a todo custo. Então, o que vai acontecer? Nós temos lá os nossos representantes dentro do legislativo, não é verdade? E eles vão traduzir, eles vão captar todos esses anseios da sociedade, todo esse interesse público e vão traduzir aquilo ali em uma lei. Então é por isso que a administração pública ela deve usar a lei como a sua bússola, norteando toda a sua atuação. E nós vamos ver que a lei, amigos, ela vai ou autorizar a atuação da administração pública ou determinar a atuação do poder público. Quando a lei determina que o poder público haja, que ele atue, nós teremos os atos administrativos vinculados. Belezinha? Por outro lado, quando a lei simplesmente autoriza a atuação do poder público, aí, pessoal, nós estaremos diante de atos administrativos discricionários. Belezinha? Então, a lei é quem vai dizer o que deve ou o que pode fazer a administração pública, determinando, impondo a atuação, atos vinculados, ou autorizando a atuação, atos administrativos discricionários. Agora, se você está estudando lá o direito constitucional, você vai se lembrar que nós temos também um princípio da legalidade que está fora do artigo 37. Nós temos também o princípio da legalidade que está lá no artigo 5º da Constituição. E aquela legalidade do artigo 5º, amigos, ela vale para os particulares. Para a administração pública é este aqui, a legalidade do artigo 37 caput. Né? E, Daldi, qual é a diferença? Tá? Tudo é legalidade, né? Tem alguma diferença da legalidade para a administração e a legalidade para os particulares? Nós vamos ver que tem sim. Porque, olha só, para a administração pública, a lei vem a viabilizar a atuação do poder público. A lei, ela vai determinar, vai autorizar que o poder público atue. Não havendo lei impondo ou autorizando a atuação, o poder público não pode agir naquele assunto. Beleza? Agora, para os particulares, não é bem assim.
Porque aos particulares é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Então, enquanto para a administração a lei vem a legitimar, viabilizar a atuação, para os particulares a lei vem a restringir a liberdade, vem a restringir as atividades, os atos que podem ser por eles praticados. Legal? Então, a lei acaba restringindo a conduta, né, a liberdade dos particulares e acaba viabilizando a atuação do poder público, né, uma diferença bem importante, diferença esta que cai em provas. Tá? Então, é legalidade, a palavra é a mesma, tá? O princípio é o mesmo, mas o significado, o contexto, a conotação é muito distinta da legalidade para a administração e a legalidade para os particulares. Bote aqui um ponto de exclamação, porque isso aqui é bem importante em provas. Bacana? Outro ponto também que é importante a gente endereçar aqui nessa nossa aula é quanto ao alcance dessa palavrinha aqui, ó, lei. Tá? Porque dentro aqui da legalidade para a administração pública, a lei ela é interpretada em sentido amplo. Então, quando eu falo que a administração pública deve agir segundo a lei, eu estou dizendo que ela precisa agir de acordo com a lei, tá? A lei em sentido estrito, tá? A lei, vamos colocar assim, a lei formal, que é aquela aprovada, né, pelo Poder Legislativo, aprovada, por exemplo, pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso Nacional. Tá legal? A administração também precisará seguir a própria Constituição, precisará seguir também os decretos. Tá? Eu tenho lá decretos que vão detalhar o conteúdo da lei. Ela precisará seguir também as instruções normativas, os regimentos internos, enfim, uma série de outros atos normativos. Então, quando a gente fala que em princípio da legalidade, a administração agir segundo a lei, é lei em sentido amplo. Precisa seguir a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, que é uma lei em sentido formal. Precisa seguir o decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, princípio da legalidade. Precisa seguir ali os aspectos constitucionais quanto à transparência, quanto à publicidade, precisa seguir todos os atos normativos quanto àquele assunto, porque tudo isso está incluído nessa acepção ampla da palavrinha lei. Beleza? Olha só, antes de nós fecharmos aqui, é importante a gente traçar algumas distinções que eventualmente também aparecem em provas. A gente não pode confundir o princípio da legalidade que nós estamos comentando aqui com outros princípios que são muito próximos, tá? Muito parecidos com o princípio da legalidade, como, por exemplo, o princípio da juridicidade, legal? E mais adiante também com o princípio da reserva legal. Olha só, a gente disse que, segundo o princípio da legalidade, o princípio da legalidade informa que a administração pública deve agir segundo a lei, e a lei aqui sendo interpretada em sentido amplo. Tá? Então, aqui a administração vai agir verdadeiramente de acordo com a legislação de um modo geral. Agora, quando eu falo em princípio da juridicidade, pessoal, eu tenho que a administração pública ela deve não se contentar em seguir a lei. A administração pública ela deve seguir o ordenamento jurídico como um todo. A administração pública ela deve seguir o direito. Tá? Então, o princípio da juridicidade acaba sendo mais restritivo ainda do que o princípio da legalidade. A administração pública deve agir não apenas segundo a lei em sentido amplo, mas de acordo com todo o ordenamento jurídico, de acordo com o direito de um modo geral. Legal? Então, aqui ela vai seguir, né, todos os preceitos jurídicos, princípios gerais do direito, né, normas internacionais, enfim, atos constitutivos de um modo geral. Aqui nós teremos como parâmetro, como bússola de atuação administrativa, o OJ, o ordenamento jurídico, o direito como um todo. Bacana? Também não vamos confundir o princípio da legalidade com o princípio da reserva legal. É muito similar, né? O princípio da reserva legal, ele acaba sendo um desmembramento do princípio da legalidade, tá? E ele tem um conteúdo mais restritivo. Por quê? Enquanto a legalidade
permite a utilização da lei em sentido amplo, o princípio da reserva legal, ele se resume, ele se restringe à lei em sentido estrito, à lei em sentido formal. Então, o princípio da reserva legal nos diz que para alguns temas, para algumas matérias, a administração, ela deve se valer da lei em sentido formal, aquela que é aprovada pelo Poder Legislativo. Vocês querem um exemplo? Se nós formos lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 19, nós vamos ver que somente por lei específica pode ser criada uma autarquia. Tá? Ali nós temos um exemplo do princípio da reserva legal. Aquele tema, aquele assunto, criação de autarquias, ele é reservado à lei. Tá? Daí o nome, princípio da reserva legal. Tá? E só aproveitando aqui o gancho, né? Existem aqui infindáveis questões de prova que vão tentar nos confundir entre o princípio da reserva legal e o princípio da legalidade. Então, tem muita questão de prova que diz lá, olha, a autarquia pode ser criada por decreto, a autarquia pode ser criada por ato regulamentar. Ou seja, fosse o princípio da legalidade, a gente marcaria isso como correto. Mas a criação de autarquias se submete não à legalidade, a legalidade em sentido amplo, mas à legalidade, ao princípio da reserva legal, que exige a lei em sentido formal para que possa ser criada a autarquia. Belezinha? Aqui, a título de aprofundamento, é importante nós conhecermos que uma parte da doutrina, alguns estudiosos do direito administrativo, nos dizem que existem algumas exceções ao princípio da legalidade. Tá bem? Aqui não é uma unanimidade na doutrina, no estudo do direito administrativo, mas alguns estudiosos acabam trazendo essas 3 exceções ao princípio da legalidade. Tá? Então, nesse estudo completo que nós estamos fazendo aqui, é importante que a gente conheça também estes 3 casos. E os 3 casos, comumente citados, são as medidas provisórias, o estado de defesa e o estado de sítio. Bem, então, segundo uma parcela da doutrina, nós teríamos aqui 3 exceções ao princípio da legalidade. Poxa, Daldi, como assim medida provisória é exceção? Galera, e é por uma sutileza. Por quê? Porque, olha só, as medidas provisórias, elas representam um ato normativo praticado pelo chefe do Poder Executivo. É verdade, a gente estuda lá no direito constitucional, pelo chefe do Poder Executivo, em situações de relevância e de urgência. Na verdade, as medidas provisórias até possuem força de lei temporariamente. Elas possuem força de lei, mas, e a gente sabe, que o parlamento ele pode até converter aquela MP em uma lei, mas fato é, galera, a medida provisória, ela não é lei. E não sendo lei, ela permite ali que alguns temas sejam tratados dentro da medida provisória temporariamente, mas como ela não é lei, acaba sendo enquadrada aqui dentro como uma exceção ao princípio da legalidade. As outras 2 exceções, normalmente mencionadas, são o estado de defesa e o estado de sítio. Tá? O estado de defesa também é uma medida decretada, que pode ser decretada pelo chefe do Poder Executivo, beleza? Ouvidos ali, os conselhos, tá? Com aquela finalidade de preservar, restabelecer, enfim, a ordem, E o que vai ocorrer é que, na verdade, tanto aqui no estado de defesa como no estado de sítio, uma vez decretado o estado de defesa, o estado de sítio, acabará havendo uma restrição a determinados direitos. E esta restrição a direitos, ela acaba ocorrendo sem a necessidade de uma lei. Legal? Então, eu posso restringir, por exemplo, o direito de deslocamento, o direito de ir e vir, dentro de um estado de defesa, de um estado de sítio, sem que exista uma lei restringindo esse direito.
Tá? Então, a parcela da doutrina acaba dizendo que estas são as 3 exceções ao princípio da legalidade. Entendido? Tamo junto. Agora, vamos ver como é que isso tem sido cobrado em provas. Então, questãozinha aqui para fixação. Por força do princípio da legalidade, o administrador público tem a sua atuação limitada ao que estabelece a lei. Né? Até aqui, tudo certo. Né? Atuação segundo a lei. Aspecto que o difere do particular, a quem tudo se permite, se não houver proibição legal. E essa questão, pessoal, essa questão está certinha. Né? Ela aborda justamente a definição, a distinção entre a legalidade para a administração pública, atuação limitada ao que prevê a lei, né, com a legalidade para os particulares, a quem tudo é lícito, tudo se permite, salvo se houver ali uma proibição legal. Tranquilo? Vamos aqui adiante para essa última questão, para fecharmos esse bloco sobre legalidade. Diz lá que é princípio orientador, tá? Outro daqueles verbos, orientador, informativo, das atividades desenvolvidas pela administração pública, seja por intermédio da administração direta, seja por intermédio da administração indireta, tá? Até aqui tudo certo, né? Ambas se submetem aos princípios, sob pena de irresignação judicial, a legalidade. Certinho, até aqui, maravilha, né? Que impede que a administração pública se submeta a atos normativos infralegais. E aí, me ajudem? Essa questão, amigos, ela está errada, tá? Porque nós já sabemos, quando a gente fala em legalidade, nós temos a administração pública agindo de acordo com a lei, mas a lei em sentido amplo, tá? Então, se eu for imaginar aqui uma pirâmide normativa, que tem lá no seu topo a Constituição Federal, logo aqui abaixo eu tenho os atos normativos primários, como, por exemplo, as leis. Né? Abaixo das leis eu tenho os atos normativos secundários, como, por exemplo, um decreto. A questão está dizendo que a administração pública, por força da legalidade, ela não vai se submeter, por exemplo, aos decretos que estão abaixo das leis. Então, impede que a administração se submeta aos atos infralegais. Ato infralegal é, por exemplo, um decreto, um ato normativo secundário. Isso está errado. Ao contrário, a percepção aqui, o sentido é amplo de lei dentro do princípio da legalidade. Com isso, a gente encerra aqui esse bloco que trata do princípio da legalidade dentro da administração pública.